Por falar em poesia, é de poesia que vamos falar, porque o nosso convidado de hoje é um mestre na arte da escrita. Cabe-lhe o dom de fazer magia com as palavras. Nas suas mãos, elas, as palavras, claro, porque é delas que estou a falar, ganham força, poder, brilho, ganham vida, suscitando em cada um de nós, leitores, uma míriade de emoções e sentimentos que nos tocam profundamente e nos deixam a divagar por esse ingrato relógio que é o tempo. A sua escrita eleva-nos o espírito, deixa-nos a refletir e permite-nos viajar sem sairmos do lugar que habitamos. Nero. É ele o nosso ilustre convidado. Pseudónimo de Roberto Simões, Nero começou aos 15 anos a criar o seu universo próprio. Atrevo-me a dizer que ele é o imperador da poesia épica dos tempos modernos. Tendo como fonte de inspiração a poesia grega, os grandes clássicos de Homero, Ilíada e Odisseia, mas também a poesia de Camões, Nero mergulha nas profundezas de um vasto oceano poético, resgatando os mais valiosos tesouros da nossa história. É exemplo disso o livro que acaba de lançar e que faz parte daquilo que designou de Trilogia do Espírito. Chama-se Akbar, Lunário Poético de uma Alma Ainda Árabe. É uma obra riquíssima do ponto de vista literário, em que o escritor recua ao período da mais notável poesia islâmica algarvia, enaltecendo essas duas grandes figuras da poesia do Al-Andalus, Ibn Amar e Al-Mutamid. Bem-vindo, Nero, aqui ao nosso programa. Não disse nenhuma mentira, pois não? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independentemente da hora em que nos ouvem. Olá a todos os ouvintes da Rádio Lagoa. E olá, Nélia, deixa-me dizer-te que não envelheces um só ano. Portanto, as coisas estão-te a correr bem. Em relação às tuas palavras, que muito agradeço, terás exagerado aqui e ali, mas também há... Eu acho que não. Mas também há bastante poesia nas tuas palavras e agradeço-te muito por isso. Não sou eu que faço poesia, Nero, és tu. Vamos falar deste teu livro. É o terceiro que tu lanças. Este chama-se Akbar, Lunário Poético de uma Alma Ainda Árabe. É um nome extenso. Vamos lá explicar para já o título deste livro, que é muito evocativo. Eu gosto bastante de ter títulos para os livros apenas com uma palavra. E até agora, portanto, são 3 livros. De vez em quando calha criar um subtítulo para os livros. No caso do primeiro livro, chamava-se Oceano, portanto também só uma palavra, mas depois, por ser pouco e por necessitar de chamar a atenção do leitor de alguma forma, completei com o subtítulo O Reino das Águas, não é? E portanto esse primeiro livro... De 2021. Exatamente. Esse primeiro livro fundia a alta fantasia com a poesia épica e portanto acho que esse subtítulo ajudava a atrair um determinado público. No caso do segundo livro, chama-se Telúria apenas, e pelas raízes da palavra acho que os leitores já são chamados à terra de alguma forma. Em relação a este, tinha um nome mais complicado, não é? Akbar é uma palavra de origem árabe. É com essa palavra que os islâmicos muitas vezes dirigem a Deus. É uma palavra sagrada, eu sei disso. Significa maior e é um nome estranho para os meus leitores e para os leitores em geral. Certamente a grande maioria nunca tinha ouvido falar desta palavra. Claro. Daí então uma necessidade ainda maior de ter um subtítulo. Devo dizer-te que este livro que comecei a escrever em 2020 ainda, e 2020 foi um ano em que não só terminei o Oceano, como escrevi de uma ponta à outra Telúria em muito pouco tempo, e depois comecei a escrever o Akbar. O primeiro título para este livro era suposto ser Azahar, que significa, portanto, azar, sorte, remete para o destino de alguma forma. Mas
enquanto estava a escrevê-lo, percebi que o Manuel Neto dos Santos, o outro dos poetas algarvios do momento, não é? Também do Concelho de Silves. E também ali da zona de Messines, sim, como eu. Pelo menos é lá que eu vivo agora. Terra de poetas. É verdade. O Manuel lançava precisamente nesse ano um livro mais ou menos sobre a mesma temática e com esse título. Portanto, há aqui qualquer coisa de cósmico ou de musical que nos andava a ligar aqui de alguma forma. Tal como o Manuel, eu tenho uma poesia bastante musical. E quando o leio, identifico muito a mesma sonoridade de alguma forma entre as palavras. Talvez seja por isso que fomos os dois a escolher a mesma palavra. Ora, se o Manuel tinha um livro com esse título, eu não poderia ter um livro com o mesmo título. Então queria um título que tivesse mais ou menos a mesma sonoridade, porque essa sonoridade agradava-me. E então cheguei à palavra Akbar. Sendo uma palavra a que remete para Deus e para o Islão, e sendo só por aí já um tema sensível, ou pelo menos mais delicado, porque sabemos nós, política, futebol e religião são aqueles temas em que é preciso ter mais cuidado a tratar, eu decidi então endereçar o corpo poético deste livro não propriamente à ideia do destino, do azar, mas ao Islão, à ideia de Deus, à espiritualidade de alguma forma. E se eu já tinha escrito o primeiro livro, Telúria, desta chamada trilogia informal, a trilogia do espírito, em que se faz um determinado caminho espiritual de alguma ascensão, no Telúria através da natureza, e aqui através da ideia de Deus, eu decidi-me então a dedicar este livro a estudar o Islão, a ler o Corão à minha maneira, não é? Eu não tenho propriamente uma religião, embora não seja completamente avesso à ideia da espiritualidade. É, aliás, um tema que me interessa bastante. E aliando isso às minhas raízes algarvias, e por ter estudado em Silves, aquele castelo e tudo o que está à sua volta, fez parte do meu horizonte diário durante pelo menos 3 anos, não é? E cresci também no concelho, portanto toquei as mesmas pedras muitas vezes que os meus antepassados. Se no Telúria também voltei às raízes de alguma forma, aqui procurei ir ao encontro dessas raízes árabes. Agora, interessou-me não confundir necessariamente o que é um árabe e o que é um muçulmano, não é? Uma coisa não é necessariamente a outra, e aqui interessou-me então distinguir estes conceitos, estas ideias. E é isso que está presente aqui neste livro. Sim, o livro tem sobretudo 4 partes. Na primeira parte eu tento, numa toada simbólica e mística, conhecer a origem do Islão. Numa segunda parte, eu faço como que uma homenagem à expansão islâmica pela Península Ibérica, e portanto recuo a esse período histórico, e num dos poemas de variedíssimas referências. Na terceira parte, eu falo da queda, portanto, da presença árabe na Península Ibérica e com o avanço dos cristãos no mesmo período. E finalmente, numa quarta e última parte, eu dedico mais aos tempos atuais, e dirijo-me à ideia de Deus, e quase como que estabeleço um duelo entre 2 criadores. Deus enquanto criador e o poeta enquanto criador. Então estabelece essa espécie de duelo. Não por acaso estas 4 partes têm o nome das fases da Lua. Portanto, quarto crescente, depois a Lua cheia, no momento áureo da expansão, depois o quarto minguante, a Lua minguante, quando há a queda desta presença árabe nos nossos territórios, e depois a Lua nova a apontar para o futuro. Portanto, fizeste essa ligação. Para escreveres este livro, foste beber a que fontes? Ora, fui beber essencialmente à poesia luso-árabe. Tiveste que fazer muita pesquisa, muita recolha. Sim,
é claro. Foi, de todos os meus livros até ao momento, aquele que exigiu mais pesquisa. E mais tempo de ti, sim, claro. Eu não posso falar sobre estas coisas, ainda que isto não seja um livro, um tratado de história, não é? Falar sobre cultura exige, penso eu, o mínimo de responsabilidade. E então a pesquisa fez-se em ensaios, em livros, na internet, um pouco por todo o lado. Portanto, há esse substrato das fontes históricas, de um lado e do outro. Até porque, nessas 4 partes de que te falei, o ponto de vista que eu adoto não é propriamente o ponto de vista ocidental. Eu tentei pôr-me no lugar do outro. Não como um roubo de identidade, mas como a assunção de alguma legitimidade, no sentido em que, quando muito não seja nos genes, eu sou fruto dessa herança. Eu descenderei dos árabes que por cá estiveram. Até porque tu, às páginas tantas, dizes que há um árabe dentro de ti, não é? Sim. E se calhar todos nós, algarvios, temos um árabe dentro de nós. Um ou mais. Sim, certamente. A esse propósito, e em conversas com o Nuno Campos Inácio, que assinou o prefácio, que gentilmente assinou o prefácio deste livro e que esteve na apresentação no passado sábado em Silves, eu tive muitas conversas com ele e com um amigo nosso, o Roberto Gramacho Lopes, que estuda genealogia, e conseguiram recuar ao século XVI e facilmente percebemos que somos todos primos. Não há evidências próprias, pelo menos até agora, de que eu descenderei de árabes, não é? Mas muito provavelmente descendemos todos, não é? Eles não tiveram cá 1 ano ou 2, afinal. Tiveram muitos anos. Akbar, lunário poético de uma alma ainda árabe. Quanto tempo demoraste a escrever esta obra? Olha, em 2020 foi cerca de 4 meses em que escrevi o grosso da obra. O grosso de cada uma das 4 partes do livro. Contudo, os anos foram passando e eu fui regressando de vez em quando ao livro para reescrever muitas coisas. Isso é um traço, aliás, da minha escrita. Eu não sou propriamente um poeta que escrevo por mera inspiração e solto para o papel e o poema já está. Raramente isso me acontece. Se é certo que há emoção no ponto de partida para o poema, é certo que depois há uma segunda parte em que eu passo aquilo a pente fino. Eu processo as ideias, os pensamentos, talho os versos, a musicalidade dos poemas, as ideias, portanto, e esse processo é muito importante. Ou seja, o que hoje te parece correto, amanhã, se voltares a ler, até podes apagar tudo. Sim, isso aconteceu. Houve muitos poemas que foram postos de parte e que não fizeram parte, passa a redundância, deste livro. E depois, ao longo do último ano, eu senti a necessidade de fazer o livro crescer numa outra direção. Ou seja, se eu nessas 4 partes adotava essencialmente o ponto de vista do outro, porque nas fontes históricas que eu pude aceder, sobretudo no nosso país, há como que um branqueamento da história. Não se dá a devida importância aos árabes, mesmo não só na escola como depois na academia. Talvez as coisas estejam a mudar nos últimos anos, mas parece que se tenta esquecer que esse período histórico existiu. A Igreja Católica terá tido eventualmente, e o pensamento da época, alguma influência. Foi um período áureo para nós, inclusivamente para a cidade de Silves. Claro, que era a cidade da poesia e que viveu o seu tempo mais esplendoroso durante a ocupação árabe. De poetas, de filósofos. Era a cidade mais importante. Sim. Do Garba al-Andalus. Não é por acaso que eu dedico o livro também à cidade. E perante essa necessidade de resgatar e de dar voz
a esse lado árabe que também faz parte da nossa alma. E a propósito disso, eu aproveito essa frase para a epígrafe, uma frase do Fernando Pessoa, que diz: a alma árabe é o fundo da alma portuguesa. Portanto, eu nessas 4 partes dei voz, sobretudo ao lugar do outro, não é? Ao outro. Mas depois, ao longo destes últimos anos, eu senti necessidade de trazer o polo oposto. E se nessas 4 partes eu configuro os poemas à direita da página, talvez para aproximar a leitura de um grafismo diferente, o árabe escreve-se da direita para a esquerda, portanto é tudo ao contrário. Eu senti necessidade de criar mais poemas e então criei 4 interstícios que intermeiam estas 4 partes e que se arrumam à esquerda da página e que mostram já uma perspectiva mais ocidental da coisa. Então o livro acaba por ser bastante equilibrado nesses 2 opostos, neste diálogo cultural que acaba por acontecer. E, a propósito, porque achei que fica bem e porque se há coisa, eu depois refleti em mim, em que medida é que eu ainda tenho uma alma árabe. E eu depois dei por mim a refletir sobre o Oceano, o Reino das Águas, por exemplo, ou sobre este livro. E eu sou bastante arquiteto na forma como preparo um livro. Eu primeiro desenho um determinado esqueleto para o livro e depois é que vou enchendo de carne. Há uma estrutura para o livro, há uma arquitetura. E há, geralmente, um jogo de espelhos. E nisso eu sou muito árabe. A minha perspectiva da arte reflete-se de alguma forma ou encontra diálogo com a arquitetura árabe, não é? Com aqueles vitrais imensos, com aquele jogo de simetrias. E então eu achei por bem, já que tinha 4 partes e um livro tão equilibrado e cada parte com 16 poemas, portanto que é 4 vezes 4, achei por bem ter um poema central. E para esse poema central eu convidei nada mais, nada menos do que o Miguel de Sousa, que é um artista de Braga. Ele é do Jerez, mas vive em Braga, e que fez uma ilustração a caneta Bic, que se espelha nas 2 páginas centrais do livro, onde... Aliás, era sobre a ilustração que nós iríamos falar também aqui na nossa conversa, Nero. Fazemos só aqui uma breve pausa para fins publicitários. Já continuamos, já iremos falar desta parte visual do livro, que é muito importante numa obra, e já iremos também ouvir aí alguns excertos aí da tua obra, está bem? Vamos a isso, até já. Até já. Rádio Lagoa 99.4 100.0 Lagoa, Algarve. Uma nuvem espessa sobre a luz armada, grande medo à pressa, visca e zangada, dos ás a figura do meu corpo erguido, tomou a estatura de todo o perigo. Crespos os cabelos, capitão do mar, jamais olhos belos souberam me amar. Uma nuvem espessa sobre a luz armada, grande medo à pressa, visca e zangada, onde o amor bastante em celebração, que basta um gigante em sofreguidão. Sou a damastor, sou cabo do mar, e nego o amor para te tocar. Quis da linda dama seu corpo beijar, só não vê quem ama o que é de enganar. Sou bicho da terra, sou bicho do mar, e levo esta guerra pois não sei amar. Uma nuvem espessa sobre a luz armada, grande medo à pressa, visca e zangada, sou canto da amada que a mágoa serena, numa mão a espada, noutra mão a pena. Ninfa que gostava ter-me neste engano, sem mágoa dobrada, morro já insano. Uma nuvem espessa sobre a luz armada, grande medo à pressa, visca e zangada,
para maiores mágoas, tétis me cercando. Na dor destas águas, sem amor me amando. Sou adamastor, sou cabo do mar, e nego o amor para te tocar. Quis da linda dama seu corpo beijar, só não vê quem ama o que é de enganar. Sou bicho da terra, sou bicho do mar, e levo esta guerra pois não sei amar. Quis da linda dama seu corpo beijar, só não vê quem ama o que é de enganar. Sou bicho da terra, sou bicho do mar, e levo esta guerra pois não sei amar. Yeah, 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 yeah. João Afonso traz-nos nesta canção os Lusíadas. Não estamos a falar dos Lusíadas, mas o nosso convidado de hoje, escritor, professor, também tem como referência os Lusíadas, não é, Nero? Inevitavelmente. Inevitavelmente, claro. Tem que ser, não é? Claro. Estamos a falar então do teu mais recente livro, Akbar. Akbar, eu vou dizê-lo na totalidade, Akbar, Lunário Poético de uma Alma Ainda Árabe. Estávamos a falar desta parte visual dos teus livros, que também é de facto muito importante, esta questão das ilustrações. Sim. O design é muito importante. Bastante. Estudar teoria do texto fez-me entender o texto de outra forma. E ainda hoje se ensina muito o texto como o texto é a tessitura de palavras que se encontra nas páginas. Contudo, tudo aquilo que transmite uma mensagem é também passível de ser chamado de texto. Até as imagens que acompanham uma reportagem ou uma notícia também são texto, ainda que visualmente falando. Ora bem, em relação aos meus livros, pelo menos até agora, tenho tido o privilégio de poder ser eu a conceber as capas, não sozinho. O João Lourenço concretiza as minhas ideias para as capas. Está um trabalho excelente, deixa que te diga. Muito obrigado. Tendo a concordar, ainda que seja suspeito, mas eu fico mesmo muito contente então com a capa deste último, com a capa do Akbar. Estou mesmo muito satisfeito, desde a capa, a contracapa, as abas, o frontispício. Porque é um elemento fundamental do livro, é precisamente o aspecto visual. Sim, acaba por ser, sabes, uma imagem de marca dos meus livros. Aquilo que eu pretendo é que só pela capa já reconheçam que o livro é meu. Eu também... Há uma espécie de misticismo à volta dessas capas. Sim. A poesia que eu mais aprecio é aquela poesia que tem o seu quê de inesgotabilidade. Ou seja, que é uma poesia que não se esgota facilmente, que está aberta a muitas interpretações. E as capas, de alguma forma, espero eu, encerram também algum misticismo e algumas leituras múltiplas que acho que enriquece o livro e de alguma forma convida depois os leitores a entrar no espírito do livro e no espírito que é também o meu. E estavas a falar precisamente aí dessas duas ilustrações que estão a meio do livro e que foram feitas com caneta. Sim, com caneta Bic, pelo Miguel de Sousa, ele que é do Gerês, estava eu a dizer antes de termos ido para intervalo, e que fez uma ilustração belíssima, de inspiração árabe também, e que serve então de moldura a um poema cujo título é Ovo, ele também um palíndromo, ou seja, lê-se igualmente da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, exatamente a meio do livro, numa ilustração espelhada, a marcar o centro desta arquitetura do livro. Eu ia agora propor leres aí um dos teus poemas, retirado precisamente do Akbar. Vou ler um dos poemas aqui da lua cheia. Chama-se Filosofema. A dádiva dos limões, das amêndoas, é outra quando, replicada em cada jardim, cansa cada palmo de terra. Cai ao chão a ocupação, perecível como a página em branco. Quando todos dominarem a palavra, os poemas perderão a sua graça. Muito bonito, profundo.
Como é que se desenrola o processo de escrita, Nero? Solitário, afastado do bulício das cidades, perto dos ruídos emanados da natureza? Como é que é esse processo criativo? Ora, o processo criativo não terá mudado muito de um livro para o outro. Continua a ser no meu escritório, em frente a uma janela virada a sul, com o sol a entrar pela janela, de vez em quando um gato, e é por aí, solitário sempre. Já tenho conseguido escrever um poema ou outro numa biblioteca, também um sítio de algum silêncio, e num autocarro também já me aconteceu, mas são situações excepcionais. Estou a explorar a escrita nesses locais. Geralmente acontece no meu escritório, muitas vezes à noite ou então durante um dia, de forma compulsiva. Quando começo, esqueço-me das outras coisas e, portanto, agora com as aulas, a dar aulas, faço sobretudo nas férias, no verão. Tudo isto começou desde ter idade, não é? Este gosto pela escrita. Sim. Por acaso, se ela estiver a ouvir, está para acontecer em breve o meu reencontro com uma das grandes culpadas. E quem é ela? Dá aulas não muito longe e chama-se Alda Rolim, professora de português. Foi minha professora no 6º ano. Eu tenho a sorte e o privilégio de atrair um conjunto de professoras que foram minhas desde a primária. Nos meus eventos, ainda no evento de lançamento, tive várias professoras minhas e fico muito contente com isso. Esta nunca mais me reencontrei com a professora Alda Rolim, mas uma colega minha que mudou de escola está agora a dar aulas onde havia uma professora chamada Alda Rolim, e ela tinha lido numa entrevista minha sobre essa professora, então está para acontecer o reencontro. Ela é de uma das grandes responsáveis, porque nos fazia, ou porque nos propunha fazer textos, e foi exatamente no 6º ano que eu comecei a escrever pequenos livrinhos em casa, que eu recortava, desenhava as capas, portanto já era um pronúncio disto tudo, e levava-lhe os livros para ela ler e para corrigir, e depois foi um ritual que se foi mantendo de ano para ano até ao secundário, até ao Oceano, o Reino das Águas. Portanto, tinhas ali uma relação muito próxima sempre com os livros. Sempre cultivaste esse gosto pela leitura. Sim. E inventar histórias também. Sim, sobretudo inventar histórias, sim. Não sei se é desde sempre, não é? Quando é que eu comecei? Não sei bem, não é? Na minha família não havia propriamente o costume, o hábito da leitura. Não havia muitos livros em casa. Os livros que eu tinha nos meus primeiros anos de infância eram, enfim, daqueles pintados à mão, muito bonitos. Eu ficava mais pelas ilustrações, mas eu era muito tímido na infância, tinha dificuldade em relacionar-me com os outros, em exprimir-me. A escrita foi Ficavas mais na retaguarda? Sempre. Hoje eras o chamado caladinho da turma? Sim. Hoje já ultrapassei algumas das minhas limitações, e já ninguém acredita que eu fui tímido ou que possa ser tímido, mas ainda prefiro muitas vezes estar mais resguardado. E quando chega o momento de falar ou de escrever, aí digo o que tenho a dizer. Mas tens que falar com os alunos, não é? Enquanto docente, falas com os teus alunos. E com muito gosto. Com muito gosto. Portanto, esta questão depois, aos 15 anos, começas a escrever já o primeiro livro. É verdade que não era para ser um poema épico, não era para ser epopeia, era para ser um texto corrido, em prosa, uma história fantástica, como muitas que na altura explodiam, digamos assim, no cinema. Foi a época do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, daquela fase. Então eu comecei a escrever uma grande história épica de aventura e de fantasia passada no interior dos oceanos. Depois, com a minha chegada à faculdade, eu percebi que não escrevia assim tão bem quanto isso, e em vez de ousar publicar, decidi parar um pouco e meditar sobre aquilo que escrevia. Foram alguns anos de interregno, ainda que as ideias fossem surgindo e eu continuasse a apontar as coisas. Só anos mais tarde, e que coincidiu com o meu regresso ao Algarve, é que voltei à escrita, e então aí já com um percurso enquanto leitor
feito, que não era o que eu tinha, claro, com outras referências, então virou uma epopeia. Na faculdade é que começaste a ganhar esse gosto pela poesia épica? Sim. Só lá é que eu, fora os Lusíadas, não é? Que dei, e o que é que te fascina? Escola. O que é que te fascina nesta poesia? É a riqueza do vocabulário, é a raridade, é os hipérbatos, aquele excesso de estilo, a escrita mais artificial, a escrita que não é de todos os dias, a estética pela estética. A minha escrita não é a fala de todos os dias. Nada contra quem escreve assim, é um estilo diferente. Eu procuro na minha escrita a arte pela arte, a estética pela estética, a arte da palavra, no sentido de afastá-la da realidade e procurar de alguma forma um reino próprio. São 3 obras, portanto, o primeiro foi Oceanos, o Reino das Águas. Oceano, sim. Telúria e agora Akbar. São 3 obras que nos remetem para 3 elementos. Muito bem observado. Tu pensaste nisso tudo ao pormenor. Sim. Portanto, a água no primeiro, não é? E daí a cor azul da capa. Mas quando começaste a escrever o Oceanos, já tinhas isso em mente? Sim. Eu devo dizer-te que já tenho mais 5 ou 6 livros escritos e que eles todos estabelecem diálogos uns com os outros. E tenho uma ideia de obra no seu todo. E isso está desde o início relativamente bem pensado. Portanto, a tua obra não acaba ali naquele livro, ela vai continuar noutro. Sim, de alguma forma, indiretamente, percebes? Sim. Em termos de ideias, de conceito. Se o primeiro livro, é claro, o elemento predominante é a água, mas fala dos 4 elementos e até aponta para um 5º elemento. Temos o segundo livro, Verde, que é sobre a terra, ou seja, é sobre a vegetação. A tua ligação à terra. Precisamente, e recuo à minha infância e à minha adolescência em que cresci no campo, aí regressa às raízes nesse sentido. Depois tem uma parte dedicada à cidade, que foi os anos que eu vivi na grande Lisboa, e depois regressa à natureza para tentar encontrar algum apaziguamento cósmico. E é aí que tu te sentes bem? No campo. No campo. Sim. Nessa ligação forte à terra, à natureza. Sim. Vamos lá ver uma coisa. Eu sinto-me muito bem na cidade. Eu gosto muito de ir a shoppings também, como toda a gente. Eu apesar de tudo, sou uma pessoa normal. Agora, também me canso muito rapidamente disso. Para mim, sítios cheios de gente são sempre... Ou seja, um desafio. Gostas deste corre-corre ou desta correria do dia-a-dia, mas depois, quando chega ao final da tarde, o teu refúgio é mesmo no silêncio de uma casa mais pacata. É só aí que eu me encontro. É só aí que te encontras. E sem me encontrar, a escrita não é possível. E é aí que tu ganhas a inspiração para escrever. Sim. Sem essa estabilidade emocional que o sossego me traz, que os gatos me trazem, que a paz me traz, não é possível para mim escrever. Tanto que não escrevi nos anos em que estive em Lisboa. Foi muito pouco aquilo que eu escrevi. Escrevi alguma crítica de cinema, mas arte propriamente, poesia, não fiz. Portanto, enveredaste pelas línguas e literaturas modernas, mas eu sei que também uma das tuas preferências era o jornalismo. Sim, isso em miúdo. Eu gostava muito da comunicação e fui para o secundário a pensar que talvez viesse a ser jornalista ou qualquer coisa do género. E naqueles jogos de papéis que se faziam em sala de aula, quem moderava os debates era sempre eu. e gostava muito desse lado. Quando cheguei ao secundário e tive um contacto mais aprofundado com a literatura, eu passei a preferir a subjetividade dos textos à objetividade deles. E foi por isso que depois clivei para a literatura. Contudo, diria eu, realizo-me de alguma forma na comunicação através das redes sociais, não é? Acabo agora por fazer estes vídeos, sobretudo os vídeos promocionais que andei por aí a fazer. E comunicas através das tuas obras também. Sim, isso, claro. Com os leitores, claro, com o público. Claro que sim.
claro que sim. Já iremos continuar a conversa, já na reta final, Nero, sobre o teu livro, ou melhor, sobre os teus 3 livros, e já iremos falar se há aí mais alguma coisa aí já a ser pensada para o futuro. Entretanto, fazemos aqui novamente uma breve... Rádio Lagoa, um amor de rádio. Nasciam, depois, com os répteis entre os dedos, as mulheres. Só porque ditas pela voz dos homens, esses que habitam a agonia e antecipam nos nervos o sudário. Desaparecem no chão como o lusco-fusco as mulheres, antes de vestirem a transparência dos lagos e a fragrância arbórea das enas que alimentam nas asas os leões da terra. Ressurgirão com a sinuosidade mandibular as mulheres, enquanto o ácido as fizer exaustas, e esventrarem pela força os másculos gumes, segurando pelas mãos os impérios mais longos. Só depois serão elas próprias, as mulheres, a memória repondo de quem sempre foram, sem qualquer vestígio dessa outra pele que, no Evo, as afastou dos homens. Mais um poema retirado do mais recente livro de Nero, este Akbar. É difícil para o leitor perceber a tua poesia, Nero? Dependerá do leitor, não é? A minha poesia, como eu dizia, abre-se à polissemia, a múltiplas interpretações. É preciso ter o gosto pela palavra, mas o gosto pela palavra é uma coisa que se constrói. A própria relação com os textos também é uma coisa que se constrói. E, portanto, num tempo em que as redes sociais têm coisas más, mas também têm coisas boas, mas entre as coisas más está o facto de as pessoas se perderem ou se demorarem em coisas efêmeras e depois perderem alguma capacidade de concentração, de meditação, confrontarem-se com um poema começa a ser nos dias de hoje uma raridade. As pessoas quase não têm tempo para pensar nelas próprias, na correria do dia a dia, e quando têm tempo perdem-se em coisas supérfluas. Essa relação com os textos constrói-se, com a literatura constrói-se. E acredito eu que uma das funções da poesia é poder, se não parar, pelo menos abrandar o tempo, abrandar esta velocidade com que se devoram os dias. E, portanto, é possível viver de outra maneira. É preciso saber também procurar como abrandar o tempo. Existe um fio condutor entre que une estes três volumes, ou seja, como é que Akbar complementa os livros anteriores? Ora, portanto, o Akbar é o segundo livro da trilogia do Espírito. Tal como o Telúria, há um caminho espiritual que eu faço ao longo do livro. Nesse sentido, o diálogo continua, procurando a espiritualidade agora de outra forma. Questionando também a religião, mas encontrando algumas afinidades entre a religião e a poesia. Eu costumo escrever agora nas dedicatórias deste novo livro, é a palavra o templo maior. E ter a palavra como templo, ter a poesia como religião, ou a literatura, se quisermos, ou a arte em geral, é uma forma de nós nos conectarmos com a essência de nós próprios, também com a natureza, com o redor. É um caminho que se faz. O terceiro livro desta trilogia, ainda não posso revelar o nome, mas será sobre a cosmogonia Tupi-Guarani. Vamos para a Amazónia, para o Brasil, vou explorar outras relações entre esta língua tão plural daquelas tribos todas, ou aquela família linguística, e as conexões que têm com o português, mas também vou explorar a minha afinidade com alguma da maneira de ser daqueles povos originários do Brasil, tentar desmontar algumas das ideias de que o Brasil foi descoberto, uma vez que aquelas pessoas sempre existiam, sempre lá estiveram. Há algumas teorias mais modernas, ainda questionáveis aqui e ali, mas em que se começa a pensar, ou a pensar seriamente sobre
a forte possibilidade da Amazónia ter sido plantada. Estão a ser feitas muitas descobertas agora com os infravermelhos, com os drones, e perceber que grandes partes de vegetação têm no solo, no substrato, portanto, vestígios da presença humana, bastante antiga. E depois é engraçado perceber como estas histórias passadas oralmente de geração para geração têm também histórias como dilúvio, um grande dilúvio, e isso estabelece um diálogo com todas as outras civilizações antigas ao redor do mundo, afastadas, não é? Há aqui pontos que nos unem e, portanto, essas descobertas históricas que se estão a fazer estão a redefinir a história, e também a redefinir necessariamente o que é que somos enquanto seres humanos. Acho que é uma belíssima forma de encerrar esta trilogia do espírito, perceber essa conexão que se faz entre aqueles homens originários da Amazónia e a natureza, e mais uma vez voltar à natureza como grande templo da nossa espécie. E já estás a escrever esta terceira obra? Já está escrito. Já está escrita? Sim, eu tenho cerca de 5 ou 6 livros já prontos, portanto eu costumo dizer que tenho os meus próximos 10 a 12 anos de publicações já bem adiantados, já bem previstos, com títulos, com ideias para a capa, com tudo. É claro que antes do lançamento de cada livro passo à reescrita de alguma coisa. Há sempre coisas que vou reescrevendo, isso não consigo ser de outra forma, mas já está pronto, e portanto no próximo ano ou daqui a 2, por enquanto tenho tido um intervalo de 2 anos entre livros, que acho que me faz muito bem, para ter os pés assentes na terra e para meditar sobre cada livro com tempo. Portanto é provável que daqui a 1 ano ou 2 sai então o terceiro e último livro desta trilogia do espírito, e o meu 4º livro, portanto. E tens tempo para fazer outras coisas que não seja escrever? Tenho que ter. Sendo professor, é uma profissão que, como todos sabem, mas talvez nem todos tenham a exata noção, nos consome muito. São horas de entrega aos alunos, aulas após aulas, depois a parte mais burocrática, as reuniões, enquanto diretor de turma, receber os pais, e portanto estabelecer os diálogos entre os encarregados de educação e os educandos, preparar aulas, consome muito tempo. Ainda é suposto de sobrarem horas para a família, para os gatos e para mim próprio, não é? E depois para escrever. Portanto, eu agora escrevo essencialmente no verão. Quando tens mais tempo. Sim, claro. Os tempos mudam, as pessoas mudam, a sociedade é mutável. Qual deve ser hoje o papel do escritor? Um contador de histórias? Um guardião de memórias? Um provocador? Todos esses, depende da personalidade. E mais alguns? Claro, todos esses, e depende agora da personalidade da pessoa. É importante que os escritores se concretizem e que se respeitem a si próprios, quando muito não seja. Como escritor? Quais foram aí os qualificativos que disseste? Contador de histórias, guardião de memórias, provocador. Serei um pouco de todos, não é? Eu sei que sou bastante provocador, de alguma forma. Não consigo deixar de ser. Eu não gosto de escrever texto a que as pessoas passem de alguma forma indiferentes. A se poder fazer refletir, não digo inflamar, mas fazer pensar de alguma forma, acho que sim. Eu não tenho uma poesia de intervenção, não é essa a minha escrita, e não é esse o caminho que eu tomei ou que tenho tomado. Não é propriamente uma escrita de intervenção, ou de ação política, ou seja o que for, pelo menos diretamente. Mas indiretamente todos os textos são, não é? Tudo aquilo que nós fazemos também é político. Nero, estamos mesmo quase na reta final. Só te vou perguntar que tipo de reações é que gostarias que os leitores tivessem ao ler as tuas obras, e particularmente agora este mais recente livro, O Akbar. Sim, que continuassem a apreciar naturalmente. Eu sei que todas as pessoas que leem os meus livros param para refletir os poemas e leem-nos várias vezes e regressam aos poemas sempre com ideias diferentes sobre o próprio texto. Isso, e fechando aqui de alguma forma a circularidade desta entrevista também, isso remete para a inesgotabilidade dos textos que eu procuro. E às vezes as pessoas
pensam que ler um livro, ler uma vez já está, não é? Lê-se uma história, já conheço a história, já não vou ler o livro outra vez. Isso não acontece com a minha poesia, muito provavelmente. As pessoas podem regressar aos meus livros várias vezes e vão ler coisas diferentes, vão fazer novos entendimentos. Portanto, eu espero que isso continue a acontecer. Em relação a reconhecimento, em relação aos meus livros, eu não tenho assim grandes expectativas, se bem que tenho sido felizmente bastante surpreendido pelo caminho que os meus livros têm tomado e pelo boca a boca e pelas críticas e pelo entusiasmo que se tem gerado à volta dos meus livros. Eu gosto de dizer que escrevo para o futuro. Eu não escrevo para os leitores. Com todo o respeito que os leitores me merecem, eu escrevo acima de tudo para mim próprio e depois para uma ideia de futuro, de leitor no futuro. Se os meus livros vão chegar lá a alguma espécie de futuro, eu não sei, nunca saberei. É claro que a maior missão de qualquer escritor é que os livros perdurem, não é? Espero que isso aconteça de alguma forma. Espero que aconteça. Eu acho que vai acontecer. Obrigada, Nero. Eu é que agradeço por ter pelo convite. estado aqui na Rádio Lagoa e vamos aguardar pela chegada do próximo livro que encerra assim esta trilogia. Obrigado mais uma vez pelo convite.